Senhoras, senhores e os demais, bem-vindos a mais um vídeo do canal Armagedon. E hoje vamos falar sobre microfones. A primeira coisa que vocês devem estar pensando é: por que eu vou dar ouvidos pra esse cara? Eu tô de óculos e tem vários microfones aqui, então eu sou uma autoridade, tá? Pode confiar. É muito comum você ir na loja de microfones, o cara perguntar pra que você vai usar e você não sabe dizer direito pra o que você quer o microfone, qual que é o uso, enfim. E a gente sabe que às vezes os vendedores não são tão confiáveis assim, nada contra os vendedores, não, é melhor cortar isso daí. E melhor do que depender de um vendedor para te dizer qual microfone você tem que comprar é você saber qual microfone você realmente tem que comprar. Então eu vou passar aqui uma lista relativamente curta do que você precisa saber sobre diferentes tipos de microfones que existem no mercado e qual microfone que melhor vai atender à sua necessidade. Vamos lá. A primeira coisa que você tem que ter em mente é saber para que eu vou usar esse microfone. Eu vou gravar voz, eu vou gravar guitarra, eu vou gravar uma bateria, eu vou usar ele ao vivo, eu vou usar ele no estúdio. Tenha bem definido isso, porque dependendo dessa resposta, você já vai conseguir eliminar uma série de microfones. Por exemplo, os microfones eles têm padrões de captação diferentes um do outro. Esse que eu estou usando aqui é um microfone direcional, então ele capta só o que está indo diretamente à frente dele. Olha só, preste atenção, olha que mágico isso. Você não consegue ouvir a minha voz. Eu estou falando atrás do microfone e eles não estão captando. Você ouve pouco a minha voz porque ele não está captando diretamente no diafragma. Aqui você escuta bem melhor. E existem microfones que eles respondem de uma maneira diferente. Por exemplo, esse LCT 240 Pro. Ele tem o padrão que a gente chama de padrão 8 de captação. Ele capta tanto na frente quanto atrás. Então, se eu estivesse falando na frente desse microfone e atrás desse microfone, ele captaria da mesma maneira. É bom? É ruim? Depende do uso que você vai dar para ele. Tá usando numa situação ao vivo para pegar a voz? Cara, não vai dar certo. Ele vai pegar o público gritando, vai pegar sua mãe falando lindo. Parece que você tem um fala real. Você vai gravar uma bateria? Cara, se o pé direito da tua sala for muito pequeno, ele vai pegar a reflexão do teto. Se você estiver usando ele como over, por exemplo. Então, tenha em mente que o padrão do microfone vai influenciar bastante no uso que você vai estar dando para ele. Voltamos aqui. Para que você vai usar o seu microfone? E aonde você vai usar o seu microfone? Existem sim microfones que são muito mais versáteis do que outros. Como, por exemplo, o famoso e querido por todos SM58 da Shure. Lembrando que esse não é um vídeo patrocinado, mas bem que a gente queria, viu? Shure patrocina nós. O SM58 é um microfone direcional, extremamente resistente. Cara, se você procura na internet, você vê vídeo da galera martelando com ele e o microfone continua funcionando normalmente. Já vi vídeo dos caras passando com um carro em cima disso daqui e o microfone continua funcionando. É algo surreal. E ele consegue fazer um serviço bem digno em praticamente tudo que você coloca ele. Quer microfonar um gabinete de guitarra? Ele faz. Quer fazer voz? Faz também. Quer fazer um bumbo? Tô aqui para isso. Quer fazer caixa? No que você colocar, o SM58 ele trabalha. Ele é um microfone extremamente versátil e se for o teu primeiro microfone, às vezes vale a pena investir nesse aqui porque você vai ter uma versatilidade bem grande. Se você vai gravar N coisas diferentes, né? Agora, se você vai ficar, sei lá, só gravando baixo, daí nem compra microfone, grava direto na linha. Uma coisa bem importante para você saber, existem dois tipos de microfone, basicamente a gente consegue dividir eles em dois grupos. Os dinâmicos e os condensadores. Qual que é a principal diferença? Os dinâmicos eles são mais resistentes. Resistente em que sentido? Resistente às ondas sonoras que eles vão estar recebendo. Então você pode colocar ele numa fonte sonora mais agressiva, como por exemplo um gabinete, que não vai correr tanto o risco de você danificar o microfone. Já os condensadores tem alguns que são um pouco mais sensíveis e você tem que tomar cuidado, sim, na proximidade que você vai colocar da fonte do som. A gente vê muito os microfones condensadores sendo usados para gravar pratos e ambiência de bateria. Você coloca eles numa distância um pouco maior da fonte do som e não vai ter chance de estourar o diafragma dele, nem nada do tipo. Mas fica ligado porque os microfones condensadores eles precisam de uma fonte de alimentação para funcionar, o famoso Phantom Power. E não, para a galera que nasceu na década de 80 não tem nada a ver com aquele super-herói de roupa roxa. Tá? Essa fonte de alimentação, geralmente, você consegue fornecer isso diretamente da mesa, diretamente da sua placa de áudio, porém,
é importante você verificar se algum dos microfones que você está ligando tem a restrição de não poder receber isso, que acontece sim de microfones queimarem quando são ligados no Phantom Power, porque eles não são projetados para receber esse tipo de energia. Existem basicamente 5 tipos de captações diferentes em microfones. Os microfones cardioides, os microfones supercardioides, os microfones hipercardioides, os microfones bidirecionais e omnidirecionais. E o que tem de diferente em cada um desses padrões? Tem de diferente como o som vai chegar e vai ser recebido. Os microfones omnidirecionais, por exemplo, eles geralmente são usados para fazer leitura de frequência de salas, e você vê eles também em jogos de futebol. Os microfones bidirecionais são interessantes de usar quando você está querendo captar algo relacionado à ambiência. Os microfones de sala, para gravação de bateria, para gravação dos pratos. Dependendo do pé direito que você tem na sua sala, um omnidirecional vai agregar bastante no som, porque ele vai pegar não só a frequência direta, como a reverberação da sala. É interessante para pegar a voz? Não, porque você não quer a reflexão da sua voz direto no microfone. Ou quer, né? Lembrem, crianças, música não é uma ciência exata, você pode fazer experimentação à vontade. Os microfones cardioides é o exemplo do nosso famoso Shure SM58. Ele capta majoritariamente o som vindo da frente. Os supercardioides eles captam um pouco vindo da parte de trás, mas majoritariamente ainda da frente. E os hipercardioides captam um pouco das laterais e da parte de trás, mas diretamente da frente, principalmente. Então, é bom você ficar atento a esse padrão de polaridade do microfone, porque dependendo do uso que você vai dar para esse microfone, é importante você se atentar ao padrão polar dele. Você não vai querer usar um microfone bidirecional para gravar, para usar ao vivo ele, por exemplo. O som vai ficar todo embolado, não vai ser fácil de configurar ele. Por último, mas não menos importante, eu sei que você não lê manual de nada, mas é muito importante você se atentar ao seguinte: cada microfone tem um gráfico de frequências captadas e cada microfone vai responder diferente a uma determinada frequência. É muito importante você se atentar a isso, porque dependendo do que você está gravando, talvez esse microfone não sirva. Por exemplo, o Beta 52A é um microfone que tem uma captação muito boa para graves, mas ele não é tão legal para agudos. Então você não vai pegar isso daqui e usar para microfonar um prato. Ele vai ter uma resposta ruim para isso. Ou vai, né? Sei lá. Se você for um curioso, faz isso em casa e me fala como saiu esse resultado. Esse microfone ele é mais comumente usado para fazer microfonação de gabinetes de baixo, que é um instrumento com som mais grave, surdos e bumbos. São as partes da bateria que vão estar dando frequências mais graves, contanto ele vai ter uma resposta, uma clareza melhor no sinal. O SM81 ele é um microfone que tem uma resposta de frequência melhor na parte dos médio agudos e agudos. Ele é muito usado para fazer over de bateria, gravar violinos, por exemplo. Parte de piano também, já vi algumas pessoas usando para gravar pianos, colocando próximo das cordas das teclas mais agudas do piano. Isso, piano acústico, tá, gente? Pelo amor de Deus, não vai microfonar um piano digital com isso daqui. Vai saber, né, cara? Tem uns gênios aí. Mas esse microfone ele não responde bem se você colocar ele num bumbo. Primeiro que ele é um condensador e é bem possível que ele se danifique com a pressão sonora que ele vai receber do bumbo. Então não é um microfone indicado para você microfonar instrumentos de frequências graves. Então é isso, pessoal. Eu conseguiria passar no mínimo mais umas 2 horas falando sobre o conteúdo do microfone aqui, mas eu não quero encher o saco de vocês com esse tipo de informação. Eu acho que dando esses 3 referenciais, o padrão polar, o tipo de microfone, o espectro de frequência que ele capta, você já vai conseguir ter uma ideia legal de qual microfone melhor vai atender às suas necessidades. Se eu te ajudei a escolher um microfone certo para você, se eu ajudei você a não comprar um microfone extremamente caro e comprar um microfone certo para o seu uso, deixa seu like, comenta aqui no vídeo, fala muito obrigado Estúdio Armagedon, sei lá, e é isso aí. Nos vemos no próximo vídeo. Falou!